chamava High Performance Websites. E aí ele listava, sei lá, se não me engano, eram 14 regras para o pessoal otimizar o front-end do site. E nas pesquisas que ele fez, que ele trabalhava na empresa Yahoo na época, ele descobriu que 10 a 20% do tempo só, na época, do tempo que o usuário esperava quando ele acessava uma página, só 10 a 20% era gasto no back-end. 80, 90% do tempo que o usuário esperava era gasto no front-end. Então, isso em 2007. E de lá para cá, a gente passou a utilizar Ajax de cima e embaixo no site, e os back-ends ficaram mais magrinhos e os front-ends mais gordinhos. Então, se a gente for ver essa estatística novamente, com certeza o back-end, né, está hiper mega rápido, justamente porque a gente cortou ali na gordura dele, né, ele ficou thin, e o front-end virou um monstrinho, porque a gente trouxe a lógica, né, a inteligência, muita regra de negócio do back-end para o front-end. Então, a gente, obviamente, claro, tem que continuar pensando em otimização no back-end, agora no front-end com muito mais carinho, né? Sem sombra de dúvidas. Acho que até o ECMAScript, né, conhecido aí como JavaScript, ele foi evoluindo para conseguir atender essa demanda, né? Se for comparar as primeiras versões dele, não tinha tanta preocupação assim em consumo de memória e paralelização, entre aspas, né? A forma com que o JavaScript trabalha com a paralelização. Então, até as próprias ferramentas foram evoluindo. Falando em ferramenta, o Arthur ele citou aí o Lighthouse, né? Que é um serviço aí de metrificação para poder você conhecer seus sistemas. Quais outras ferramentas que vocês utilizam aí para poder medir e entender como que está a performance dos sistemas? Acho que o próprio DevTools do Chrome, ele já tem colocado muitas ferramentas dentro de si, então vou começar citando ela. Recentemente teve um update que, por exemplo, fez com que você conseguisse ver o contraste das cores no próprio DevTools. O Lighthouse ele já está embutido no Chrome, então ele dá uma série de métricas, né, que eu acho que a gente não citou todas, então ele te fala quanto tempo está demorando para haver uma primeira renderização significativa na página, né? Então você deixa de ter uma tela branca. Ele também te fala quão PWA a sua aplicação está, né? PWA são aquelas Progressive Web Applications que você consegue ter um site que opera normalmente num desktop e tal, mas ele tem uma funcionalidade muito bacana também em mobile, sem você ter que se preocupar muito com as coisas. Ele te fala quanto de... que mais, gente, que ele fala? Me lembrei. Eu diria que o Lighthouse ele é o seu balizador, né? É o seu grande reporte ali, que ele vai te dizer para qual caminho, onde que você tem que fazer o tuning ali da sua aplicação, né? Então, ele tem essa métrica de performance, você tem a parte toda de acessibilidade, Search Engine Optimization, as melhores práticas se você está adotando ou não, que isso aí é mais relacionado a práticas de desenvolvimento, se você está usando um device widget lá para poder fazer sua tela responsiva ou não. Mas tratando de performance, o reporte dele ali, ele te dá uma área ali onde, tipo, quais que são as melhores oportunidades onde que você pode melhorar. Então ele vai te falar lá, você não está utilizando aqui um text compression, por exemplo. Então, o seu back-end não está te respondendo de uma forma que está com o seu conteúdo comprimido ali, você está só respondendo um text plain lá às vezes, ou um JSON. Aí, tipo, só de você ir no seu servidor e lá configurar o gzip, por exemplo, para poder responder, já vai ter uma melhora de performance. Então, ele vai ser seu balizador ali para você utilizar as demais ferramentas dentro do DevTools, né? Por assim dizer. Então, tipo, ele vai ser seu mapa ali. Você vai se guiar por ele, no caso. Inclusive, eu gosto muito do DevTools, assim, porque eu acho que ele nos faz desenvolvedores melhor, assim. Eu acho que ele, e outras ferramentas, até Sonar da vida, ele às vezes fala coisas que o desenvolvedor nem sabe que existe a possibilidade, assim, porque ele mostra lá algumas, igual o Alex comentou, possibilidades de melhoria, assim. Então, eu já aprendi altas coisas vendo lá no Lighthouse e vendo umas oportunidades que tinha. Então, acho que ele é útil até para você se tornar um desenvolvedor melhor. Com certeza. Eu só queria fazer um adendo que é bom utilizar ele como porta de entrada. Então, por exemplo, ele tem uma parte muito boa de acessibilidade, mas existem ferramentas de acessibilidades um pouco mais elaboradas.
Então, tem um produto que chama Axe, que é da DQ, que é uma empresa focada nisso, que inclusive, se eu não me engano, o Lighthouse até utiliza ele por trás da parte de ele incorporou acessibilidade. algumas coisas mesmo. Só que, por exemplo, se você puder instalar a extensão do Axe mesmo, ele vai criar uma nova aba ali no seu DevTools e você vai ter muito mais detalhes, assim, você tem links direto para qual regra de acessibilidade você está violando, por que aquela regra é importante. Então vem esse caráter educativo que o Arthur comentou, né, do desenvolvedor ler, não, realmente, pô, se eu não fizer o contraste bacana aqui, eu estou afetando tantos por cento da população que tem dificuldade de visão. Então ele faz esse trabalho educativo, digamos, um pouco mais elaborado. Eu acho também que um ponto que tocaram aí que é muito importante, né, é a questão da compressão de arquivos. Então, quando a gente trabalha especialmente com mobile, né, uma coisa que é extremamente importante é pensar em qual o tamanho das requests que está sendo trafegado ali, porque isso vai acabar consumindo o plano de dados do usuário, né, que a gente sabe que aqui no Brasil é quase como um deus, assim, é uma entidade que todo mundo quer manter num nível alto ali, né, ninguém quer gastar todos os dados do mês. Então, é muito comum a gente ver sites cujo carregamento já pega ali 5 mega, 6 mega do plano de dados. E, assim, não é algo que o usuário vai gostar. Ele vai ver que o consumo ali no navegador dele está puxando muito do plano de dados e vai ficar buscando alternativas, né? Às vezes, algumas operadoras oferecem, inclusive, planos que não consomem dados para alguns aplicativos, enfim. Mas nós, como desenvolvedores, temos essa responsabilidade de tornar as aplicações leves, que elas sejam usáveis por todo mundo, né? Então, quais são as principais ferramentas que nós temos, né? As principais técnicas que nós temos para conseguir lidar com isso? Minificação, a gente poderia falar um pouco sobre isso, né? Que eu acho muito importante. Com certeza, Jota. Minificação, com certeza, é uma regra, né, muito importante. Inclusive, desde o protocolo HTTP, né, versão 1.1, que já é bem antiga e continua sendo agora no protocolo HTTP 2, que algumas coisas mudaram, né? Por exemplo, na verdade, a minificação continua valendo, mas você concatenar vários arquivos era uma técnica extremamente importante na época do HTTP 1.1, só que no HTTP 2.0 ela foi flexibilizada por causa de 2 recursos do HTTP 2. Um é que ele permite a multiplexação, que é fazer com que o servidor web que conversa HTTP2, ele pode entregar mais de um arquivo numa mesma requisição. E o outro é a compressão dos cabeçalhos, porque antigamente a gente poderia habilitar, né, no HTTP 1.1, a gente poderia habilitar apenas a compressão via gzip do payload das respostas, mas agora a gente pode transformar binário os headers da requisição e da resposta e também compactar, o que já é uma coisa bem legal. Muito bom. Então, minificação é um processo no qual o JavaScript, a gente pode dizer que ele é, de certa forma, interpretado, né? Isso não é 100% verdade, mas a critério de simplificação, vamos dizer assim. E quando você escreve seu código, a sua preocupação é escrever um código legível, um código que tenha manutenção para humanos. E não necessariamente esse código para humanos tem que ser o código que o browser vai interpretar. E como esse vai ser o tráfego realmente, né? Como o JavaScript ele é uma aplicação client-side, ou seja, todos os computadores que acessarem aquele site vão baixar esse arquivo, é interessante você realizar uma série esse processo que a gente chama de minificação. Então, ele vai tornar o seu arquivo, primeiro, ilegível, e às vezes isso é uma coisa desejável, você quer dificultar que alguém possa extrair suas regras de negócio ali, até por uma questão de segurança. Vai virar uma Matrix o seu código. Exatamente. E vai tornar ele muito menor, e é menor que eu estou dizendo em espaço físico mesmo, do que a versão original. E existem também algumas otimizações, dependendo da minificação que você faz, de reaproveitamento de código. Então, menos, mas existe um processo de otimização ali também para poder tornar o seu tamanho do arquivo menor. Um exemplo básico de minificação é comentário, né? Que às vezes, quando seu código tem um comentário, por algum motivo você acha que tem lá, tipo, a máquina tá um pouco se ligando pro comentário. Então, na hora que minifica, os comentários vazam tudo. Assim. Comentário, nome de variável, nome de função. E eu nem sempre tenho que instalar uma ferramenta nova para minificação, né? Essas frameworks aí, muitas delas permitem você já
dar um build de código minificado, como é o exemplo do Angular. Você bota uma flag lá no CLI e ele já vai gerar um código minificado. Então, nós, programadores, já temos aí como abstrair dessas responsabilidades e tal, delegar elas para os frameworks. Mas é uma coisa que deve ser aplicada mesmo em código vanilla, né? Sim. Até a parte do bundle, né? Igual o Coutinho falou antigamente, junta tudo num arquivo só, você vai transferir. Aí veio as melhorias do HTTP2, inclusive melhorias de segurança, né? Acho que é bom a gente aproveitar aí o ensejo de, se você não está usando o HTTP2, por favor, migre. Mas também até de estratégia. Então, o Jota citou aí a questão do PWA. No PWA, pode ter parte do seu código JavaScript que você não tem necessidade de atualizar toda hora que o cliente entra na página. Então, o que a gente costuma chamar de core da aplicação, que seria um código que ele não tem um conteúdo dinâmico. Então, se, por exemplo, eu estou realizando um portal de notícias, o core da aplicação, o menu, a estrutura de que vai carregar aquelas notícias, esse conteúdo ele não muda. Então, eu posso fazer, na hora de construir o bundle, um arquivo minificado separado do resto dos outros componentes que são componentes dinâmicos, e o cliente ele vai fazer um cache desse arquivo, né, que é um dos conceitos do PWA, mas é um conceito de boa prática web de forma geral, né, cache. Então, eu vou fazer um cache desse arquivo e aí o site vai se tornar mais rápido no segundo acesso, terceiro acesso, né, nos acessos subsequentes. Por quê? Porque eu fiz um cache de grande parte do que o sistema é em si. E isso aí é muito alinhado com aquela questão que nós falamos de a internet estar cada vez mais ligada nessa parte aí de performance e de indexação. Então houve uma demanda, né, dos desenvolvedores, dos criadores de conteúdo, assim, de tornar menos pesados os sites. E aí os browsers, eles implementaram, né, através das guidelines lá da W3C, ferramentas e métodos de conseguir fazer esse caching sem precisar de ferramentas externas. Você não precisa instalar uma biblioteca ou o que quer que seja na sua aplicação para poder fazer isso. Através do que a gente chama de service workers, os browsers eles têm métodos e formas de conseguir fazer esse caching e várias outras coisas, né? Eu acho que... Inclusive funcionar offline, né, Jota? Exatamente, funcionar offline, mandar até push notifications, é uma coisa muito interessante, assim, as aplicações web, elas estão se tornando cada vez mais similares a aplicações nativas em alguns aspectos. Uma outra regra bem importante assim que a gente pode seguir para otimizar também, né, além do cache, é o uso de CDNs, né, que são Content Delivery Networks, que são empresas que possuem computadores espalhados no mundo inteiro, né, e elas podem servir especialmente os arquivos estáticos do seu site. A ideia é que se o meu site está hospedado, sei lá, um site de torrents, estou hospedando na Rússia. A Rússia está muito longe. Só que como o meu site ele é composto por arquivos né, CSS, imagem, JavaScript, que são arquivos estáticos, se todas as requisições feitas aqui no Brasil tiverem que ir lá na Rússia, elas vão demorar para chegar. Então, eu poderia deixar só as requisições que precisam do meu servidor de aplicação que está na Rússia ir até a Rússia. E se eu utilizar uma CDN, uma empresa, esse tipo de serviço que está espalhado pelo mundo para poder hospedar os meus arquivos estáticos, se essa CDN tiver servidores aqui no Brasil, e toda CDN vai ter, né, em tudo quanto é lugar, a requisição desses arquivos está geograficamente muito mais próxima do cliente, e aí eles são entregues muito mais rápidos. Então, isso aí... E a gente tem vários... Né, tem serviços de CDN, inclusive gratuitos, da Akamai e outras empresas que trabalham com isso. Então, é outra fonte de possibilidade da gente poder otimizar também. Perfeito. É muito interessante essa questão da CDN, porque às vezes você vê que na primeira requisição que você faz para um site, as coisas demoram um pouquinho. E aí, pessoas subsequentes a você, ou então você mesmo, num acesso posterior, já veem que o tempo de carregamento é muito menor. Isso é uma característica muito marcante das CDNs, né? Essa questão do cache aí torna as requisições subsequentes bem mais rápidas. Inclusive, até é interessante pensar que assim, porque a gente tem o cache no browser, né, o service worker e tudo, e o CDN é como se fosse um cachezão, só que num nível, tipo assim, mais de servidor. Então, por exemplo, se a sua aplicação é uma aplicação que o usuário só acessa uma vez, assim, porque é uma coisa que ele só vai lá e pronto, acabou, talvez fazer o cache no browser para ele não tem tanto valor, porque ele não vai ficar entrando naquele site muito. Um cache no servidor vai fazer muito mais sentido, porque se uma pessoa entrou, as outras todas que acessarem depois vão precisar. Já dependendo se for um caso que a pessoa acessa muito, o cache no browser
pode ter um valor mais alto, porque vai estar ali pertinho para ele e tal. Então, lógico que pode usar as duas